Gênesis capítulo 11. Ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. E deslocando-se os homens para o oriente, acharam um vale na terra de Siná e ali habitaram. Disseram uns aos outros: Eia, pois, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais: Eia, edifiquemos para nós uma cidade, e uma torre cujo cume toque no céu, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma só língua. E isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Tinha ele 100 anos, quando gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou a Arfaxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos, e gerou a Selá. Viveu Arfaxade, depois que gerou a Selá, 403 anos, e gerou filhos e filhas. Selá viveu 30 anos e gerou a Éber. Viveu Selá, depois que gerou a Éber, 403 anos, e gerou filhos e filhas. Éber viveu 34 anos e gerou a Peleg. Viveu Éber, depois que gerou a Peleg, 430 anos, e gerou filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos e gerou a Reu. Viveu Peleg, depois que gerou a Reu, 209 anos, e gerou filhos e filhas. Reu viveu 32 anos e gerou a Serugue. Viveu Reu, depois que gerou a Serugue, 207 anos, e gerou filhos e filhas. Serugue viveu 30 anos e gerou a Naor. Viveu Serugue, depois que gerou a Naor, 200 anos, e gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou a Tera. Viveu Naor, depois que gerou a Tera, 119 anos, e gerou filhos e filhas. Tera viveu 70 anos, e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. Estas são as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Arã, e Arã gerou a Ló. Arã morreu antes de seu pai Tera, na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Abrão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abrão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, a fim de ir para a terra de Canaã, e vieram até Arã, e ali habitaram. Foram os dias de Tera, 205 anos. Morreu Tera em Arã. Gênesis capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Arã. Abrão levou consigo a Sarai sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhes acresceram em Harã,
e saíram a fim de irem à terra de Canaã, e à terra de Canaã chegaram. Passou Abraão pela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo estavam os cananeus na terra. Apareceu, porém, o Senhor a Abraão e disse: A tua semente darei esta terra. Abraão, pois, edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então passou dali para o monte, ao oriente de Betel, e armou a sua tenda, ficando-lhe Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois continuou Abraão seu caminho, seguindo ainda para o sul. Ora, havia fome naquela terra. Abraão, pois, desceu ao Egito para peregrinar ali, porquanto era grande a fome na terra. Quando ele estava prestes a entrar no Egito, disse a Sarai sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e acontecerá que quando os egípcios te virem, dirão: Esta é mulher dele, e me matarão a mim, mas a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva minha alma em atenção a ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios que a mulher era muito formosa. Até os príncipes de Faraó a viram, e gabaram-na diante dele, e foi levada a mulher para a casa de Faraó. E ele tratou bem a Abraão por causa dela, e este veio a ter ovelhas, bois e jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó, e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste: É minha irmã? De maneira que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus guardas a respeito dele, os quais o despediram a ele e a sua mulher e a tudo que tinha. Gênesis capítulo 13. Subiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, levando sua mulher e tudo o que tinha, e Ló o acompanhava. Abrão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Nas suas jornadas, subiu do Neguebe para Betel, até o lugar onde outrora estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali fizera, e ali invocou Abrão o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas. Ora, a terra não podia sustentá-los, para eles habitarem juntos, porque os seus bens eram muitos, de modo que não podiam habitar juntos. Pelo que houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E nesse tempo os cananeus e os perizeus habitavam na terra. Disse, pois, Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Porventura não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se tu escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, irei para a esquerda. Então Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até chegar a Zoar. E Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e partiu para o oriente, e assim se apartaram um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e foi armando as suas tendas até chegar a Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os olhos e olha desde o lugar onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se puder ser contado o pó da terra, então também poderá ser contada a tua descendência. Levanta-te e percorre esta terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a darei a ti.
Então mudou Abrão as suas tendas e foi habitar junto dos carvalhos de Manre, em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Gênesis capítulo 14. Aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, Quedor Laomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, e Birza, rei de Gomorra, e Sinabe, rei de Admá, a Semebe, rei de Zeboim, e ao rei de Belá, esta é Zoá. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos haviam servido a Quedor Laomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. Por isso, ao 14º ano, veio Quedor Laomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote Carnaim, aos Zuzins em Ão, aos Emins em Savé Kiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. Depois voltaram e vieram a Em-Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e também aos amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Belá, esta é Zoá, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedor Laomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei de Siná, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte. Tomaram então todos os bens de Sodoma e de Gomorra, com todo o seu mantimento, e se foram. Tomaram também a Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, e os bens dele, e partiram. Então veio um que escapara, e o contou a Abrão, o hebreu. Ora, este habitava junto dos carvalhos de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner. Estes eram aliados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que seu irmão estava preso, levou os seus homens treinados, nascidos em sua casa, em número de 318, e perseguiu os reis até Dan. Dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus servos, e os feriu, perseguindo-os até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Assim, tornou a trazer todos os bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os bens dele, e também as mulheres e o povo. Depois que Abrão voltou de ferir a Quedor Laomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a mim as pessoas, e os bens toma-os para ti. Abrão, porém, respondeu ao rei de Sodoma: Levanto a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, jurando que não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, nem um fio, nem uma correia de sapato, para que não digas: eu enriqueci a Abrão, salvo tão somente o que os mancebos comeram, e a parte que toca aos homens, Aner, Escol e Manre, que foram comigo, que estes tomem a sua parte. Gênesis capítulo 15. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. Então disse Abrão: Ó Senhor Deus, que me darás, visto que morro sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me tens dado filhos, eis que um nascido
na minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: Olha agora para o céu, e conta as estrelas, se as podes contar. E acrescentou-lhe: Assim será a tua descendência. E creu Abrão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isto como justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar esta terra em herança. Ao que lhe perguntou Abrão: Ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, pois, lhe trouxe todos estes animais, partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves de rapina desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. Ora, ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abrão, e eis que lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. Então disse o Senhor a Abrão: Sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Sabe também que eu julgarei a nação, a qual ela tem de servir. Depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás em paz para os teus pais, em boa velhice serás sepultado. Na 4ª geração, porém, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus não está ainda cheia. Quando o sol já estava posto e era escuro, eis um fogo fumegante e uma tocha de fogo que passaram por entre aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um pacto com Abrão, dizendo: A tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, o Quenizeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Perizeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu.